Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versos 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito nos ajude, ó Pai, a transmitirmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Que seja o Senhor a falar, que não seja eu, não sejam as minhas ideias, mas que seja a tua voz, porque nós só somos alimentados, ó Deus, verdadeiramente pelas palavras que saem da tua boca. Então, tenha misericórdia de nós e fale. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Estamos vindo numa série que fala sobre a evangelização e missões, uma série que eu chamei de Até os Confins da Terra, baseada lá naquilo que Jesus diz aos discípulos em Atos. Hoje é a 6ª mensagem. Nós começamos falando da grande comissão. A primeira mensagem falou sobre a grande comissão e como a evangelização, o fazer discípulos, foi a única ordem que Deus deu à sua igreja. Foi a única coisa que Ele mandou a gente fazer foi pregarmos o Evangelho a toda criatura. Depois nós vimos o que é o Evangelho, o que consiste a mensagem do Evangelho. Depois passamos para o papel do Espírito Santo e primeiro, como vencer o medo na hora de evangelizar pelo poder do Espírito Santo. E depois também nós vimos qual é o papel do Espírito Santo na conversão, na salvação das pessoas que são evangelizadas. Na semana passada, o Rafael, um dos apoiados aqui pelas ofertas missionárias que você traz, da agência... esqueci o nome da agência. Etnos. Da agência Etnos, esteve aqui conosco e falou da nossa identidade como cidadãos dos céus e como isso afeta e deve mover o nosso coração em direção à evangelização e a missões. E hoje nós vamos falar da importância do nosso testemunho na evangelização. A importância que há na maneira como nós vivemos publicamente a nossa fé e como isso afeta a evangelização. Quando se fala de testemunho, talvez venha à sua mente a ideia de que, não, eu preciso ser perfeito, eu preciso ter uma vida completamente sem pecado para que eu possa pregar o Evangelho. Essa é uma visão equivocada. Se nós olharmos para esse texto que nós lemos agora, o texto onde Jesus nos diz para sermos sal da terra e luz do mundo, se nós não prestarmos atenção no contexto aonde esse texto está colocado, nós podemos atribuir a essas boas obras que ele diz, verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai. Se nós tirarmos esse texto do seu contexto, nós podemos descrever essas boas obras como qualquer coisa.
Eu poderia aqui dizer que essas boas obras que vocês precisam manifestar na presença das pessoas seria uma vida perfeita, seria uma vida sem pecado, seria um testemunho de uma pessoa completamente santa nesse mundo. Mas o texto não está isolado de contexto, ele está dentro de um discurso maior, ele está dentro de uma mensagem maior que o Senhor Jesus está nos colocando aqui. E os nossos achismos não têm lugar quando um texto é colocado dentro do seu contexto. São sal da terra e luz do mundo os discípulos que Jesus está descrevendo aqui, no início do seu sermão, a partir do verso 3. Qual é? Vamos ler a partir do verso 1, né? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou com quem? E os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Então a gente já percebe aqui que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando para aqueles que professam segui-lo, não para aqueles que são curiosos a seu respeito, não para aqueles que estão apenas interessados nos milagres que ele faz. Ele está falando para os seus discípulos, todo aquele que diz ser seguidor de Cristo, todo aquele que diz viver uma vida de acordo com a de Cristo. Então, Jesus está aqui iniciando o sermão do monte. Jesus está ensinando como deve ser um discípulo dele. Ele está ensinando aos discípulos como eles devem ser. Ele não está falando aqui no início do Sermão do Monte, ele não está falando de um fazer, ele está falando de um ser. De que maneira nós somos ou devemos ser se somos discípulos de Cristo. As bem-aventuranças, então, são um pacote completo para todos os cristãos. Martin Lloyd-Jones defende que as bem-aventuranças estão todas ligadas e elas estão em sequência, de maneira que nós precisamos desenvolver todas as características. Não há que se falar de um cristão que seja pobre em espírito, mas não chore, ou que seja manso, mas que não tenha fome e sede de justiça. Um discípulo de Cristo deve manifestar no seu ser, deve manifestar na sua vida todas as bem-aventuranças que ele vai descrever aqui. Eu não vou focar hoje nas consequências, porque quando lemos os textos, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu não vou hoje falar muito a respeito dessa recompensa, dessa consequência da bem-aventurança, porque nós já temos um estudo completo lá no YouTube, onde nós falamos de cada bem-aventurança dessa recompensa com detalhes. Então você pode buscar lá no Spotify ou no YouTube toda a série a respeito do Sermão do Monte, onde você vai ouvir detalhes. O nosso foco hoje está no testemunho da evangelização e por isso nós não vamos abordar com profundidade essas consequências. Na verdade, não vamos abordar essas consequências. Nós vamos falar das características, das bem-aventuranças que devem aparecer na vida do cristão e como isso é importante para a evangelização, como isso é importante para a proclamação do Evangelho. Então, a primeira bem-aventurança aqui, lembre-se, que eu concordo com Martin Lloyd-Jones quando ele diz que as bem-aventuranças são uma cadeia de acontecimentos que estão interligados e precisam acontecer todas na vida do cristão e na vida de todos os cristãos. Da mesma forma que eu não devo falar que um cristão pode ser pobre em espírito e não chorar, ou ser manso e não ter fome de justiça, eu não posso dizer isso. Eu também não posso afirmar que manifestar as bem-aventuranças é algo que só está reservado para algumas categorias de crente, ou
para os pastores ou para as lideranças. Não. As bem-aventuranças são características esperadas, são características que Jesus espera de todos os seus discípulos. Então, começando, ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito, meu irmão, ser humilde em espírito, como está em algumas traduções, é você reconhecer a sua falência moral e espiritual diante de Deus. É você reconhecer que é um pecador, é reconhecer que está em dívida com Deus e que não tem condições de pagar. Então, ao reconhecer essa falência, ao reconhecer a sua pobreza espiritual e moral, você se volta para Deus em humildade, arrependimento e súplica. Você se volta para Deus para dizer a Ele: Senhor, eu sei que sou um pecador. Senhor, eu sei qual o padrão que é exigido para que eu tenha um relacionamento, mas eu sou um pecador. Eu me arrependo e peço, me salve. Então, o pobre em espírito, ele tem consciência da sua condição de pecador e tem consciência da sua completa incapacidade de mudar essa realidade. Para que essa realidade seja mudada, um discípulo de Cristo sabe que precisa ser salvo. Um discípulo de Cristo sabe que não pode salvar a si mesmo, por isso ele é pobre em espírito. Ele não é alguém arrogante, ele não é alguém que se considera bom, ele não é alguém que se considera suficiente. Não, ele é alguém que reconhece a sua falência e que precisa do socorro de Deus, precisa do favor de Deus, da misericórdia de Deus. E por ele ser um pobre em espírito, por ele reconhecer os seus pecados, então ele chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora por quê? Porque entende a sua condição. Quem olha para a sua própria vida, quem olha para os seus próprios pecados, deve lamentar, deve sofrer com os seus pecados. Os nossos pecados devem nos trazer sofrimento. Nós não podemos estar em paz com os nossos pecados. Nós não podemos viver tranquilamente com os nossos pecados. Todas as vezes que ofendemos a Deus, todas as vezes que fazemos o que não deveríamos fazer, todas as vezes que não fazemos o que deveríamos fazer, todas as vezes que pensamos o que não deveríamos pensar, todas as vezes que desejamos o que não deveríamos desejar, isso deve ser motivo de lamento, motivo de choro, porque nós entendemos que o nosso Deus é santo, nós entendemos que Ele é puro, perfeito, e nós queremos agradar a esse Deus. Então, todas as vezes que cometemos algo que ofende a santidade de Deus, todas as vezes que os nossos pensamentos nos levam para longe da santidade de Deus, isso deve nos causar sofrimento, lamento mesmo. Não podemos pecar e sair serelepes, saltitantes, felizes da vida, pensando: meu Deus é um Deus perdoador, então está tudo tranquilo. Devemos lamentar os nossos pecados diante desse Deus que é perdoador. Principalmente por Ele ser um Deus bom e perdoador, nós devemos lamentar profundamente, chorar com os nossos pecados. Então, aquele que é pobre em espírito e chora por conta dos seus pecados, ele é manso. Porque ele se reconhece como pecador, ele se reconhece como alguém falido espiritualmente, ele chora pelos seus pecados, então ele não vai se sentir superior a ninguém, ele não vai tentar impor sobre outros, na base da força, na base da agressividade, nenhuma das suas ideias, nada que
seja para se beneficiar, porque ele sabe que é pecador, ele lamenta as suas atitudes. Então, consequentemente, por ser pobre em espírito, por chorar, ele é uma pessoa mansa. Ele não está em posição de superioridade, ele não se sente alguém melhor, ele não se ofende com tanta facilidade, porque ele sabe que é um pecador. Não há nada que possam dizer a um homem e a uma mulher que sabe que é pecador, que vai lhe ofender de maneira tão profunda quanto o que ele sabe realmente sobre si. Não há nada que vocês aqui possam falar a meu respeito que seja pior do que eu sei que sou, que seja pior do que eu sei que eu penso. Então, uma pessoa pobre em espírito, que chora pelos seus pecados, ela será mansa, ela não irá se colocar moralmente acima de ninguém, e não vai colocar, nem vai se impor com força, com violência, com agressividade sobre ninguém. E essa pessoa, que é pobre em espírito, que chora e que é mansa, ela anseia, ela tem fome e sede de justiça. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem vem nessas bem-aventuranças, quando constata então a sua falência espiritual, quando recorre a Deus para que tenha o perdão dos seus pecados, ele lamenta, ele chora e ele é manso, ele tem fome e sede, ele quer ser santo, ele quer ser justo, ele quer viver uma vida que agrada a Deus. Justamente porque ele reconheceu diante de Deus a sua falência espiritual, ele se volta para Deus, porque ele fala: Senhor, eu quero agradá-lo, eu quero fazer a sua vontade. Por conta do seu amor, por conta da sua graça, por conta do seu sacrifício por mim, eu quero fazer a sua vontade. Ele tem fome, ele tem sede, ele quer viver uma vida que agrada a Deus, ele quer vencer a sua pobreza de espírito, ele quer realmente viver uma vida que seja agradável ao Senhor, porque o Senhor é bom. Ele reconhece a bondade de Deus, ele agradece e louva a Deus pela sua misericórdia que o resgatou na sua pobreza de espírito. Então ele quer mudar, ele quer fazer uma vida, ele quer viver uma vida que agrade a Deus. Ele tem fome e sede de justiça. E porque ele tem fome e sede de justiça, porque ele sabe que foi perdoado, porque ele sabe que Deus usou de misericórdia para com ele, ele será então o quê? Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos. Um homem e uma mulher que lá no começo da nossa trilha, ele reconheceu a sua pobreza de espírito, se voltou para Deus para obter o perdão, se voltou para Deus para ter uma vida agora com justiça e com santidade. Ele não vai olhar para os outros sem ter misericórdia, porque ele sabe que foi alvo de misericórdia. Ele sabe que todos os homens e mulheres que vivem nesse mundo estão caídos. Ele sabe que todos os homens e mulheres que vivem nesse mundo estão na mesma condição que ele, pobre em espírito, pecador, miserável, que precisa de um Salvador, mas nem todos ainda reconhecem isso. Então, um discípulo de Cristo, que é pobre em espírito, que chora, que é manso e que tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, porque quando ele se depara com um pecador, quando ele se depara com um homem e uma mulher caída, que vivem em pecado, que vivem ofendendo a Deus, que vivem uma vida que não agrada a Deus, ele olha para essas pessoas e tem o quê? Misericórdia, e clama a Deus e quer do fundo do seu coração que essa pessoa também seja alcançada como ele foi um dia, que essa pessoa possa contemplar a sua pobreza de espírito, que essa pessoa possa chorar também pelos seus pecados, que ela possa ser mansa, que ela possa ter sede e fome de justiça. Um discípulo de Cristo, quando olha para um homem e uma mulher caída em seus pecados,
por se reconhecer como um pecador perdoado, por reconhecer que foi alvo da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo e Perfeito, Ele é misericordioso e olha com misericórdia para os pecadores. E esses que são misericordiosos também são limpos de coração. Verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são esses que são limpos de coração? São esses que reconhecem a sua pobreza de espírito e estão em constante arrependimento, em constante dependência da cruz para lidarem com os seus pecados. Meu irmão e minha irmã, nós continuamos pecando todos os dias, ou não? Só eu? Acho que não. Eu preciso me arrepender todos os dias, eu preciso invocar a graça e a misericórdia de Deus todos os dias. Por isso que eu posso ser limpo de coração, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então todo aquele que se arrepende, todo aquele que invoca a cruz, todo aquele que declara a sua dependência da cruz, é limpo de coração, não porque seja perfeito, não porque não peque, mas porque recorre à graça, porque depende da graça, e é limpo de coração, porque confia única e exclusivamente no sangue do Cordeiro, que o purifica de todo pecado. Quem não reconhece que é pobre de espírito, não será beneficiado pelo sangue do Cordeiro, e não será limpo de coração. Percebem a sequência? Percebem a cadeia? Como é necessário que uma coisa leve a outra. Então, o que vem a seguir? 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem reconhece os seus pecados, quem chora por eles, quem entende que foi alvo da misericórdia, quem tem fome e sede de justiça, promove a paz. É uma pessoa que promove a paz. Paz com Deus, porque está proclamando a todos os pecadores que eles podem encontrar paz com Deus, porque Deus está salvando, Deus está perdoando. Você não precisa viver em conflito com Deus, você não precisa viver em inimizade com Deus, porque hoje Deus está salvando. Então, um discípulo de Cristo, ele proclama a paz dos homens com Deus, e ele também proclama a paz entre a comunidade, entre nós. Por justamente ser misericordioso, ele não vai entrar em contendas, ele não vai entrar em guerra com pessoas por causa dos seus pecados, porque ele sabe que também tem pecados. Meus irmãos, muito provavelmente eu já magoei muitos de vocês aqui, e com certeza já fui magoado por muitos também. Mas por quê? Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Isso acontece, faz parte da caminhada, mas os discípulos de Cristo são pacificadores. Se nós, sendo pecadores, tivemos paz com Deus, por que não teremos paz uns com os outros? Se o Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, onde não há mancha, não há mácula, não há nenhuma sombra de variação e nenhum pecado, se esse Deus quer paz conosco que somos pecadores, porque eu que sou pecador, não vou ter paz com outro pecador. Nós precisamos ser pacificadores, promover a paz com Deus e promover a paz entre nós, porque os nossos pecados não podem ser motivo de separação entre nós. Porque nós somos misericordiosos, nós somos limpos de coração, nós somos pobres em espírito, nós temos fome e sede de justiça. Então, concluindo, versos 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Jesus está dizendo, se você manifestar essas bem-aventuranças, se você for de fato um discípulo dele e manifestar essas bem-aventuranças na sua vida, o que vai acontecer é que você será perseguido. Mas ele é bem pontual quando fala da perseguição. Nós seremos perseguidos por causa da justiça. No verso 11 ele também diz o quê? Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra você. Isso quer dizer o quê? Se eu estou sendo perseguido por coisas que não são a justiça, eu não sou bem-aventurado. Se estão falando mal de mim e é verdade, eu também não sou bem-aventurado. Eu preciso estar sendo perseguido por causa do Evangelho, por viver uma vida de um pobre em espírito que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, limpo de coração, pacificador. A perseguição que me alcança tem que ser porque eu vivo dessa forma, tem que ser porque eu sou dessa forma, não por outra razão. Deixe marcado aí, vamos lá na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 14 a 16. Pedro vai fazer referência a essa bem-aventurança. Capítulo 4, versos 14 a 16. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Ele está falando da bem-aventurança. Ele está fazendo referência direta ao discurso de Jesus lá em Mateus. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Agora vem. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Olha só, quem se mete na vida dos outros está colocado na mesma lista do malfeitor, ladrão e assassino. Se eu estou sendo perseguido por conta de me meter na vida dos outros, eu não sou bem-aventurado. Então lembre-se, a perseguição que às vezes alguns cristãos batem no peito para dizer que estão sendo perseguidos e se orgulham dessa perseguição, talvez não seja por causa da justiça ou porque estão mentindo a respeito deles. É preciso ter clareza do porquê você está sendo perseguido. Então, meus irmãos, depois que Jesus traz as características do seu seguidor, pode voltar lá para o texto de Mateus. Quando Jesus termina de descrever como um cristão, como um discípulo dele, como alguém que diz crer nele e segui-lo deve ser. Agora imagine qual o efeito de pessoas assim vivendo no mundo. E eu tenho algumas estatísticas. 87% da população brasileira se diz cristã. 87%. Arredondando, 8 em cada 10 pessoas do Brasil se declara cristã. Maioria católicos e a minoria evangélicos. Se nós vivêssemos num país onde 8 em cada 10 pessoas são discípulos de Cristo, como ele descreve,
Vocês acham que o mundo seria, que o Brasil seria como é? Parece que nós vivemos num país com 87% de pessoas que se descrevem como cristãos. Eu fui mais a fundo nas estatísticas. No nosso Congresso Nacional, o Congresso Nacional, dos 513 deputados, 399 deles disseram qual é a sua religião. Os outros não disseram, mas quase 400 disseram qual era a sua religião. 233, ou seja, 45% de todo o Congresso é católico, cristão. 83 se dizem cristãos, são 16%. 76 deles se dizem evangélicos, são 14%. 3 são de religiões afro. 3 são espíritas. 1 professa religião indígena. Olhando para o nosso Congresso Nacional e olhando para a descrição de um discípulo de Cristo, de um cristão, vocês reconhecem o cristão no Congresso Nacional? Meus irmãos, Jesus está nos dizendo que nós, discípulos de Cristo, somos o sal da terra. Não é uma opção. Jesus está falando para os seus discípulos, depois que ele deu as características de como um discípulo deve ser, ele afirma que eles são, nós, eu e você, somos o sal da terra. Não é uma opção. Eu sou cristão, mas eu não quero ser o sal da terra, não. Eu acho que é muita responsabilidade. Não quero nem ser sal e nem ser luz. Eu quero ficar quietinho aqui no meu canto, no meu banco. Sou crente, sou cristão, mas esse negócio de sal e luz não é para mim, não. Não tem essa opção aqui. Jesus está dizendo que os seus discípulos são o sal da terra. Os seus discípulos são a luz do mundo. Mas existe aqui a possibilidade do sal ser insípido. Meus irmãos, se nós formos como Jesus diz que nós devemos ser, e veja que ele, em nenhuma dessas bem-aventuranças aqui, ele nos chamou a ser perfeitos, não. Porque qual é a primeira bem-aventurança? Reconhecimento de falência espiritual. A primeira bem-aventurança é reconhecer que não somos os caras, não somos os tais, não somos os bons. Essa é a primeira. Então perceba que aquilo que Jesus está dizendo para nós sermos, não tem a ver com você ser perfeito. Não tem a ver com nós termos uma vida completamente sem pecado. Não foi isso? Jesus descreve aqui pessoas que estão em luta com seus pecados, pessoas que não estão conformadas com seus pecados, mas que sabem que os seus pecados estão presentes, estão lutando contra, estão clamando contra, clamando por perdão, clamando por santidade, buscando santidade, mas que são pecadores. Então, o mundo, pelo menos o Brasil, era para estar muito, mas muito melhor. Porque a chance de você ir numa repartição pública e ser atendido por um cristão é de 80%. A chance de você chegar num hospital e ser recebido por um cristão é de 80%. A chance de você estar no trânsito, num engarrafamento, torcendo para ninguém fechar o cruzamento, ou para ninguém fazer aquela bandalha para entrar na sua frente, é que 80% das pessoas que estão ao seu redor são cristãs. Mas não é isso que nós vemos. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus está dizendo que se os seus discípulos forem do jeito que ele diz que devem ser, se os seus discípulos manifestarem as bem-aventuranças que ele descreve aqui, eles serão sal. Sal na cultura de Cristo
tinha muito mais além do que dar sabor. Tem a ver com dar sabor, porque ele cita dar sabor. Mas o sal, pensa num mundo sem geladeira. Para a gente é difícil pensar até num mundo sem ar-condicionado, né? Imagina num mundo sem geladeira. O sal era muito importante para retardar o apodrecimento da carne, por exemplo, para conservar coisas. Jesus, quando descreve um discípulo como ser sal da terra, ele está dizendo: olha, se vocês forem desse jeito, se vocês manifestarem essas bem-aventuranças, o mundo será um lugar melhor. Vocês vão refrear a corrupção do mundo, vocês vão refrear o apodrecimento do mundo, os efeitos da queda, os efeitos do pecado serão minimizados onde houver cristãos, onde houver homens e mulheres que manifestam essas bem-aventuranças, e darão sabor também. Quem já comeu comida de hospital? Está internado lá, e vem aquela comidinha que a dieta nem sempre, né? Às vezes a sua dieta não é nem sem sal, mas o cozinheiro não vai fazer, né, um montão de comida separada. Isso aqui não precisa de sal, isso aqui... Ele não, a comida de hospital é tudo uma só, né? Aí quando chega lá você abre e tu pensa: puxa, essa carne ia estar tão melhor se eu jogasse um salzinho nela. Só um salzinho, às vezes um salzinho na comida, já, né? Chega, traz uma alegria. Você traz alegria onde você está? Você é alguém que as pessoas têm prazer em estar perto? Você é alguém que manifesta essas bem-aventuranças onde você está? Ele fala também de ser luz do mundo. Vocês são luz do mundo. A luz, ela ilumina, ou seja, ela afasta as trevas. Se os discípulos de Cristo manifestarem essas bem-aventuranças, as trevas vão ser afastadas, porque a luz dissipa as trevas, a luz afasta as trevas. Não existe trevas onde tem luz. E a luz também ilumina o caminho. Nós somos pessoas que inspiram outras a nos seguirem. Nós somos pessoas que inspiram outras a seguirem a Jesus. Jesus está falando aqui de que a maneira como nós vivemos impacta o mundo. Se os seus discípulos forem como ele diz que eles devem ser, se os seus discípulos viverem como ele diz que devem viver, meus irmãos, o mundo será muito diferente. E percebam que o grande e a raiz do problema está na primeira bem-aventurança. Porque é uma sequência. Sem a primeira, cai tudo igual um castelo de cartas. A grande verdade é que a grande maioria de nós, por ser cristão, acha que é bom. A grande maioria de nós não é pobre em espírito. A grande maioria de nós é o contrário, é rico em soberba espiritual. É muito bom em se achar bom. É muito bom em se achar melhor. E por isso, vão perdendo cada uma das outras bem-aventuranças. Por não reconhecerem a sua pobreza, não choram pelos seus pecados. Pelo contrário, negam seus pecados. Pelo contrário, não confessam, não reconhecem os seus pecados. Se acham bons e fingem que são bons. E afirmam que são bons. E quando são confrontados nos seus pecados, não são mansos. Reagem de maneira agressiva, de maneira violenta, quando têm os seus pecados mostrados e dizem: não, eu sou crente, eu sou filho do Deus vivo.
não é manso quando é confrontado nos seus pecados, e por não reconhecer os seus pecados, ele não tem fome e sede de ser alguém melhor, ele não tem fome e sede de justiça. Ele já é justo aos seus próprios olhos, ele já é bom aos seus próprios olhos, então ele não vai buscar mais justiça, não vai buscar ser alguém melhor. E aí, meus irmãos, misericórdia de alguém assim? Claro que não. Se eu consigo, você também consegue. Se eu sou bom, você também é bom. Você pode ser, você tem que tomar vergonha na cara. Você tem que parar de ser sem vergonha e viver uma vida santa, porque eu consigo. Se eu consigo, você também consegue. Tudo porque ele falhou lá na primeira. E aí, meu querido, ele não é limpo de coração e muito menos pacificador. Ele é alguém que está fazendo guerra com todo mundo, está apontando o dedo para todo mundo, está apontando os pecados de todo mundo, está apontando a imundície de todo mundo. Por quê? Porque ele é bom. Grande maioria de nós falha lá na primeira e o castelo desaba. E nós nos tornamos pessoas indigestas. Eu estou aqui tentando acessar porque está aqui no meu esboço dizendo frases do Instagram, porque eu postei umas frases no Instagram que eu queria ler para vocês agora, só que eu esqueci que botei o meu celular no modo avião, não vai acessar nunca, né? Espera aí, eu vou conseguir. Eu quero ler para vocês 2 frases. A primeira frase é de um autor que ensina sobre pregação. É só agora funcionar aqui. Adam W. Robson. Ele diz o seguinte: os não cristãos são atraídos primeiramente pelos cristãos e depois por Cristo. Infelizmente, nem todos os cristãos atraem. A outra frase é de Sheldon Vanauken. O melhor argumento para o cristianismo são os cristãos, sua alegria, certeza e plenitude. Mas o argumento mais forte contra o cristianismo são também os cristãos, quando são melancólicos e sem alegria, quando são farisaicos e presunçosos em complacente consagração, rigorosos e repressivos, fazendo que o cristianismo desfaleça. As pessoas estão olhando para nós, meus irmãos. Quando proclamamos o Evangelho de Cristo, quando proclamamos o amor de um Deus perdoador, quando proclamamos o amor de um Deus que se sacrifica em prol de homens e mulheres pecadores, as pessoas estão olhando para nós. Como as pessoas vão ver um Deus gracioso e misericordioso se olham para cristãos que não são misericordiosos? Como vão se interessar pelo Evangelho se nós não nos apresentamos como pecadores perdoados? Quando não nos apresentamos como homens e mulheres falhos, cheios de pecados, mas que estão de pé, única e exclusivamente por causa da obra de Cristo na sua vida. Não tem nada a ver com o meu desempenho, não tem nada a ver com a minha potência, com a minha virtude. Eu e você estamos aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Eu e você estamos aqui porque Deus é gracioso e misericordioso. Não tem nada a ver com as nossas virtudes, nada a ver com a nossa bondade. Você é manso? Você é misericordioso? Você é pacificador? Você, abre ali, vamos ali em Lucas 18. Rapidamente. Lucas 18. Digamos que você foi visitar uma igreja.
Você está lá no culto, chegou lá com a sua roupinha normal. Digamos que você esteja trajado de um jeito que fique claro que você não é crente. Não sei se é um drag queen, se é um travesti, se é um homem com guias de outra religião, não importa. Imagine que você está visitando uma igreja onde claramente você não é um cristão. E no culto tem um cara do teu lado. Aí esse cara faz o seguinte. A oração dele no verso 11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cara aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Você voltaria nessa igreja? Você daria ouvidos à pregação desse homem? Você daria uma oportunidade para uma pessoa como essa dizer algo a respeito da sua vida? Não. Meus irmãos, para que possamos pregar o Evangelho, nós não precisamos ser perfeitos. Para que possamos pregar o Evangelho, nós precisamos saber exatamente quem nós somos, exatamente quem Deus é. Reconhecer a nossa pobreza de espírito, chorar pelos nossos pecados, sermos mansos, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, pacificadores. É isso que você precisa, eu e você precisamos ter, para pregarmos o Evangelho e nos aproximarmos dos pecadores e podermos olhar nos olhos deles e dizer: olha, eu sou igualzinho a você, eu sou feito do mesmo barro, eu tenho a mesma potência para o mal, eu tenho a mesma potência para ser inimigo de Deus, eu sou igual a você. Mas da mesma forma que Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Da mesma forma que Ele mudou o meu destino, Ele pode mudar o seu. Da mesma forma que Ele está me aperfeiçoando, Ele pode aperfeiçoar você. Essa é a função do nosso testemunho. O nosso testemunho na evangelização não é o testemunho de homens e mulheres santos, impecáveis. O nosso testemunho é o testemunho de homens e mulheres pecadores que foram alcançados por um Deus gracioso e misericordioso que salva pecadores, que salva homens e mulheres que não deveriam ser salvos, que não poderiam se salvar. Mas Ele, porque é amoroso, porque é gracioso, porque é misericordioso, Ele está salvando. Então no verso 16, quando Jesus diz: assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Que boas obras são essas? Ser pobre em espírito, chorar pelos seus pecados, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser pacificador. São essas boas obras que nós precisamos manifestar ao mundo. São essas boas obras que o mundo precisa ver. Para quê? Para que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se nós fôssemos como Jesus diz que deveríamos ser, e repito, Ele não está falando de homens e mulheres impecáveis aqui. Se nós vivêssemos assim, meus irmãos, eu não teria me estressado tanto vindo do shopping para cá hoje de tarde, no trânsito. Você seria bem recebido num hospital, você seria bem atendido numa repartição pública, você poderia sair e encontrar pessoas leves, pacificadoras, misericordiosas, porque 80% desse país deveria ser assim. Mas nós não podemos mudar os outros, podemos? Qual é a sua tarefa a partir de hoje? Busque
ser um discípulo de Cristo da maneira que Ele diz para você ser, para que você possa se aproximar de um pecador como você, e ele olhar no seu olho e ver, olha, esse cara está preocupado comigo mesmo, esse cara sabe do que ele está falando, essa mulher sabe do que ela está falando, eu posso ver verdade, eu posso ver sinceridade no que ele está falando, eu vou parar, eu vou prestar atenção no que ele está dizendo. Por que a gente prefere evangelizar, sair daqui com folhetos e ir lá para a esquina, distribuir folhetos para quem a gente não conhece? Porque deve ser difícil falar de Jesus para quem conhece a gente. Ah, Guilherme, você vem falar de Jesus para mim? Tu é chato pra caramba, você perturba os outros, você fala mal de todo mundo, você é isso, você é aquilo. Aí eu prefiro entregar folheto para quem não me conhece, pô. Eu prefiro sair pela rua falando com quem não sabe quem eu sou. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de evangelizar a nossa família. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de evangelizar os nossos amigos e os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar testemunho de crente. E, de novo, não é ser impecável. É ser pobre em espírito. E a partir da pobreza em espírito, você constrói todas as outras bem-aventuranças. Agora, se não somos pobres em espírito, nós vamos ser igualzinho ao fariseu, que se acha melhor do que todo mundo, que aponta para todo mundo e não consegue pregar o evangelho para ninguém. Amém? Vamos orar. Pai amado, a tua palavra é maravilhosa. Senhor, com que clareza o Senhor nos diz como devemos ser. Com que clareza o Senhor nos diz que não está exigindo de nós absolutamente nada que seja inalcançável, até porque o Senhor está conosco nisso. Oh Deus, precisamos ser pobres em espírito, precisamos reconhecer a nossa falência espiritual, precisamos reconhecer os nossos pecados e chorar por conta deles, precisamos ser mansos, porque somos pecadores e não há ninguém que possa nos ofender, tanto quanto nós sabemos que poderíamos, se soubessem quem nós somos de verdade. Precisamos ter fome e sede de justiça, precisamos ser misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.